meio rabi. A pergunta formulada pelo doutor a Jesus, naturalmente tentando confundi-lo, foi a seguinte: Mestre, o que eu devo fazer para possuir a vida eterna? Jesus poderia responder diretamente essa questão, mas querendo que o doutor da lei refletisse, já que ele era um estudioso das leis, replica com uma outra pergunta: o que diz a lei? O que está escrito nela? E o doutor da lei, que era conhecedor profundo desses princípios religiosos, responde a Jesus: amar ao Senhor com todo o coração, com todo o entendimento, com todo o espírito, com toda a alma, com todas as forças. E um princípio, uma sentença semelhante a essa é amar ao próximo como a ti mesmo. E Jesus, olhando para o doutor da lei, diz: disseste bem, faze isso e viverás. Mas o doutor da lei não se deu por satisfeito. Querendo parecer justo, mais justo que era realmente, diz: mas que é o meu próximo? Então Jesus retorna a uma narrativa tão conhecida de nós outros, quando ele diz que um homem desce de Jerusalém para Jericó. E, nesse momento, ele é assaltado, ele é despojado dos seus bens e ferido gravemente. Nesse instante, eis que se aproxima daquele local um sacerdote, que também era profundo conhecedor da lei. Ao olhar aquele quadro dantesco, simplesmente olha e passa a largo. É a expressão literal do Evangelho. Passa a largo, ou seja, passa sem dar a importância devida àquele acontecimento. Passado mais alguns minutos, eis que passa um levita. E o levita usa do mesmo procedimento do que o sacerdote, não dá a mínima importância àquele acontecimento e, portanto, não atende aquele homem que ali estava necessitando de recursos. Mas, logo após, eis que se apresenta um samaritano. O samaritano, segundo o sacerdote e o levita, não mereceria por parte dele nenhuma consideração, mas é o sacerdote, é o samaritano que se condói daquela situação daquele homem e derrama vinho, óleo sobre as feridas daquele homem que ali estava praticamente semi-morto. E aí ele pega este enfermo, esta pessoa, e coloca sobre o lombo do seu cavalo e se dirige a uma hospedaria. Em lá chegando, ele continua o tratamento que ele havia iniciado. E no dia seguinte, ele, se dirigindo ao dono da hospedaria, ele entrega 2 moedas, recomendando-lhe que cuide daquele enfermo, porque quando do seu regresso ele se despendesse algum numerário a maior, ele o ressarciria. O que podemos resumir desta parábola? O que podemos extrair dessa parábola? Porque Jesus ainda se dirige ao doutor da lei, depois deste momento, querendo saber, naturalmente, qual era o entendimento daquele estudioso da lei. Então diz: qual dos 3, ao seu entender, é o mais próximo daquele que caiu na mão dos ladrões? E o doutor da lei, que era bastante conhecedor, diz: aquele que se ouve com misericórdia. Então Jesus diz: faça o mesmo.
uso de misericórdia em relação aos seus semelhantes. E aí, nós podemos entender que toda a moral de Jesus está resumida em duas virtudes que o Evangelho nos sinaliza. Uma é a humildade e outra é a caridade, que se antepõe a dois vícios que contaminam a humanidade, como sabemos, que é o orgulho e o egoísmo. Portanto, Jesus havia dado ao doutor da lei um entendimento extraordinário sobre isso, porque a caridade, como sabemos, é um princípio universal. É através dele que nós ascenderemos aos processos da nossa libertação espiritual. E quem bem diz isso, de uma forma bastante interessante, é São Vicente de Paulo, numa mensagem dada em Paris em 1858, quando ele nos concita a continuarmos a obra da caridade, essa obra que foi dada a todos nós há 20 séculos pelo Mestre Jesus. E ele afirma que a caridade é a chave dos céus, e mais, que em nossas mãos nós poderemos chegar àquilo que ele chama de felicidade eterna, se encerrando nas seguintes palavras, diz ele, São Vicente de Paulo: amai-vos uns aos outros. E aí ele faz algumas indagações extraordinárias que nós escrevemos e vamos falar, pergunta por pergunta, porque é uma indagação que nos diz respeito, que caberia fazer essa reflexão neste momento tão conturbado em que vivemos, num planeta sabidamente de provas e expiações a caminho da sua regeneração. Mas estamos vivendo momentos de intensos conflitos na intimidade do lar, no nosso local de trabalho, aonde expressamos a nossa religiosidade. Ele diz, vejam bem, textualmente, o Cristo não vos disse tudo que se refere às virtudes da caridade e do amor? Podemos negá-lo? Não. A expressão a indagação é profunda e nos faz refletir a respeito da nossa conduta. E diz, por que deixar de lado os seus divinos ensinamentos? O homem se descurou dos ensinamentos superiores de Deus através do meigo Rabi, do Mestre Jesus. Olhando o que se passa ao nosso derredor, veremos que esses acontecimentos só vêm ratificar, confirmar tudo isso a essas indagações dadas por Vicente de Paulo. E diz mais, por que fechar os ouvidos às suas divinas palavras, o coração a todos os seus bondosos conselhos? Nós estamos surdos, nós estamos indiferentes, completamente desligados dos processos da caridade e do amor. Será que nossos corações estão gélidos, insensíveis a esses processos? São questões formuladas naturalmente por um espírito de alta hierarquia sideral, portanto, conhecedor da intimidade dos corações humanos. Essas indagações devem ser motivo das nossas perquisições, das nossas indagações cotidianas. Com toda certeza, diremos que sim. E ele, mostrando uma certa perplexidade, diria, ele diz que se eu queria que se tivesse, vejam bem, mais interesse, mais fé nas leituras evangélicas. Diz mais, abandona-se esse livro, faz dele uma palavra quimérica, uma carta fechada. Olha, não temos os olhos de ver, nem os ouvidos de ouvir, porque não buscamos nesse norte, nessa direção
as questões que nos dizem respeito. Sofremos, mas nos negamos a tomar o remédio que nos competiria tomar. Eu perguntaria aos meus queridos irmãos nesse instante, se consultado um médico nos prescrevesse uma receita e lá estivesse os remédios que nos curariam, nós nos negaríamos a tomá-lo? Isso não significaria insanidade, desequilíbrio, desproporção daquilo que é real? Então nós precisamos indagar isso. Vossos males, e aí a ressalva. Uma ressalva extraordinária, porque ele diz: vossos males provêm do abandono voluntário que deixaste, esse resumo das leis divinas. Ou seja, nós nos descuramos de olhar o Evangelho com o olhar, com a acuidade que merece, com o carinho que merece, porque ali nós temos a nossa direção, o nosso caminho, a nossa felicidade, e nós não buscamos esse caminho. Portanto, no exercício, isso é afirmação do plano espiritual, é primordial o exercício da caridade. Portanto, fazendo-o, praticando a caridade, nós, encarnados e desencarnados, encontraremos a felicidade, a suprema felicidade, a felicidade que nós buscamos, que ao longo de inúmeras jornadas, um dia entenderemos na sua plenitude, na sua amplitude maior, porque quando falamos em felicidade, nós temos uma projeção, uma proporção da chamada felicidade relativa. Nós buscamos esse caminho, e esse caminho está em aberto, para que todos nós caminhemos e cheguemos a esse processo. Diz: quem não sentiu o coração saltar de alegria ao ouvir o relato de uma bela ação verdadeiramente caridosa? Quem de nós não sente júbilo, alegria na prática da caridade? É difícil a gente pensar que alguém não sinta. E isso não quer dizer que queremos nos expressar de forma desproporcional, com vaidade, querendo demonstrar aquilo que praticamos, mas simplesmente porque nos sentimos realmente alegres dentro desse processo. O apóstolo João diz: não amemos de palavras, mas através das obras, com todo o fervor do coração. E diz mais: aproximemo-nos dos piores, escutam bem, no sentido de ajudar, mas também nos procuramos os melhores para aprender. Amar-nos, servindo uns aos outros, não de boca, mas de coração, constitui para todos nós um glorioso caminho de ascensão. Ora, isso nos faz refletir da seguinte forma: existe um caminho da nossa ascensão espiritual, existe, e ele passa por onde? Já foi dito, pelo amor. Amor ao próximo, a Deus em primeiro plano, e num tão importante quanto amar ao próximo. Portanto, se desejamos a felicidade, a nossa ascensão espiritual, com toda a certeza, temos que passar pelo processo de amar ao nosso próximo, e aí, começando com os nossos parentes que estão mais próximos, estão ali, junto a nós, resgatando débitos escabrosos. E ninguém melhor fala sobre a caridade que o apóstolo dos gentios. Segundo Paulo, Paulo levava as comunidades distantes da Ásia e da Europa aquilo que ele havia aprendido com Jesus, que nós conhecemos como epístolas. Na realidade, eram cartas com instruções a respeito do ensinamento cristão. Pois bem, Paulo nos conta uma parábola que todos nós já conhecemos, na sua primeira epístola aos Coríntios, que diz o seguinte: ainda que eu falasse a língua dos homens
e dos anjos. Mas se eu não tivesse caridade, diz ele, seria um sino ruidoso. Nós sabemos que é um sino e sabemos o quanto de barulho faz um sino ruidoso, como ele aqui afirma. Um símbolo estridente. O que é um sino? É aquele instrumento, como fosse um prato que nós batêssemos um, né, de encontro ao outro. Então ele diz, ainda que eu tivesse o dom da profecia, que eu antevesse acontecimentos, que eu conhecesse todos os mistérios, todas as ciências, todas as línguas, que eu tivesse fé ainda, no tamanho de um grão de mostarda, ainda assim, se eu não tivesse caridade, diz Paulo, de maneira exemplar, eu nada seria. Portanto, a caridade é um instrumento que, segundo Paulo, está acima das demais outras virtudes. Por quê? Por uma questão simples. Simples porque todos nós podemos praticá-la. Independe das nossas religiões, independe se eu sou rico ou sou pobre, se eu sou branco, sou preto, sou amarelo, não importa. A caridade está ao alcance de todos nós, podemos praticá-la através do nosso sorriso, da nossa doação, do nosso sentimento, que é muito mais importante do que a caridade material, que às vezes nós fazemos como uma forma de desvencilharmos, às vezes, de um processo que nos incomoda. Portanto, nós podemos praticar a caridade de muitas formas. Portanto, Paulo considera a caridade como uma virtude que supera a fé, a esperança. A caridade, portanto, está ao alcance de nós. Mas alguém fala de uma beneficência, que é o tema do que nos propomos a desenvolver, da beneficência esquecida. E Emmanuel, que vem nos esclarecer, o ilustre instrutor do nosso querido Chico Xavier, falando que a solução dos problemas que nos afligem, nós passaremos, mas poderemos cultivar a caridade. E, ao cultivar a caridade, transformaremos nosso campo íntimo, segundo ele, tantas vezes negligenciado. E isso é uma realidade. Se olharmos para dentro de cada um de nós, olharmos o que se passa, e veremos que a vida não tem sido um mar de rosas para muitos. No entanto, somos nós, decididamente arquitetos, artífices desse processo que nos contamina hoje nas nossas existências. O sofrimento é produto do próprio homem, mas é o sofrimento que o burila, que dá a dimensão verdadeira de quanto ainda precisa caminhar. Então, é o Emmanuel que fala, preguemos a fraternidade, aproveitando a tribuna. Por coincidência, nós estamos na tribuna para esclarecer a doutrina iluminada na condição de ceareiros que às vezes somos. Entretanto, diz, não nos esqueçamos do lar. Por verdadeiros irmãos, os companheiros de luta, que compartilham nossas experiências terrenas. Ora, essa é a beneficência esquecida. Às vezes nós trabalhamos, nos burilamos, buscamos nos aprimorar dentro da doutrina, mas esquecemos aquele que convivem na nossa intimidade, próximo a nós, que sofrem e que nós não enxergamos, que não vemos com os olhos da caridade. Diz mais, esclareçamos os espíritos sofredores que se encontram domiciliados neste planeta, mas não nos esqueçamos com redobrado carinho, diz, aqueles parentes desorientados que a divina providência nos colocou no caminho para que resgatássemos débitos escabrosos. Ora, nós vamos esclarecer a tantos quantos dentro do nosso aconchego, do nosso tempo religioso. Mas e aqueles que estão juntinho a nós, pedindo, parentes, filhos, desorientados dentro desse processo? O que fazemos nós?
são alertas. Auxiliemos a erguer abrigos de ternura. Quanto de nós gostaríamos de abrir abrigos, mas pensamos primeiro em ter muito dinheiro para que possamos alcançar o nosso desiderato, o nosso objetivo. Entretanto, diz ele, abracemos acaso os filhos que Deus nos concedeu, equilibrando a mente infantil. Quantos estão dentro do nosso lar? Quanto deixamos de encaminhar dentro do processo da evangelização? O templo espírita está para abraçar essas crianças que ainda estão propensas a receber a mensagem libertadora. E fazemos como pais? Olvidamos, esquecemos completamente desse processo. E por fim, diz Emmanuel, espalhemos a doutrina de paz que abençoa a senda, divulgando-a. E isso é uma caridade, divulgar a doutrina espírita, mas não esqueçamos de exercê-la em nós mesmos, a nós mesmos. E diz, ainda que a custa de aflição. Mas eu estou sofrendo, eu não posso. Eu estou sofrendo, então eu vou parar no tempo, no espaço e imaginar que eu não posso mais ajudar, porque o sofrimento é de tal ordem que eu não consigo mais pensar e raciocinar. Não quero mais essa doutrina, porque ela não resolve meus problemas, os meus sofrimentos. Mas será que nós temos esse condão de parar? Será que devemos parar? O Emmanuel diz que não. Mesmo à custa de muitos sofrimentos e sacrifícios, para que, dentro do nosso instituto doméstico, sejamos um exemplo, um marco de luz para os que nos acompanham, jornadeando neste planeta Terra, de difícil solução para as aflições e o sofrimento que aí estão, mas que nós sabemos, podemos nos conduzir, porque a espiritualidade nos afirma de que não recebemos pesos superiores às nossas condições, porque Deus não seria Pai, seria tudo, menos Pai. Portanto, apesar do sofrimento, apesar dos obstáculos, devemos caminhar abraçando ao processo da caridade. E a beneficência no campo íntimo de cada um? Temos feito de real. Porque não basta intitularmos, nos colocarmos como espíritas. Mais do que isso, devemos provar que somos espíritas. No dia a dia, no cotidiano, abraçando aos nossos filhos que são problemas, aos parentes, à esposa, enfim, afirmarmos todos os dias que os amamos. Mas alguém dirá agora, como dizer que eu amo? Mas eles sabem. Sim. Será que nós não precisamos dizer isso? Quantas pessoas se sentem felizes a essa afirmativa? Você é uma pessoa especial. Você é importante para a minha vida. O que temos feito em relação àqueles que estão juntinho a nós? Temos afirmado isso todos os dias. A regra de ouro, não nos esqueçamos, é no sentido de amarmos uns aos outros. Disse Jesus, amai ao próximo como a ti mesmo. Portanto, significa dizer doação de nós mesmos aos semelhantes, em bondade e serviço, reconforto e perdão. Mas nessa tarefa de doar, de abraçar, de sermos caridosos, de amar, tem uma ressalva importante que os espíritos superiores nos alertam. Que a nossa mão esquerda não saiba o que faz a nossa mão direita. Isso, não nos esqueçamos, é determinação divina. Assim, guardemos de fazer boas obras diante dos homens. E aí nós lembramos, né, do alarido do símbolo
do sino ruidoso, né? Que a gente quer fazer, mas deixar a mãozinha para que alguém venha e nos aplauda. O aplauso pode gratificar aquele incauto, aquele que não percebe que isso nada representa. Aos olhos de Deus é o que dá e que não brilha e que faz sem esperar recompensa. Porque nós fazemos, esperamos a reação de outrem, dos nossos semelhantes. Ah, mas ele não me agradeceu. Ah, eu não quero mais ajudar a ninguém mais, porque eu gostaria que ele reconhecesse o meu ato. Mas o que diz o Evangelho? O Evangelho afirma que a nossa mão esquerda não veja o que faz a direita. Significa dizer que a caridade, ela é discreta. Ela tem que ser feita e, ao fazê-la, nós não devemos nos preocupar que haja gratidão. Não é? Veja o convite de Jesus afirmando que se convidasse os extropiados, aqueles que não pudessem nos recompensar, então a caridade é assim, nós avançarmos nesse sentido da ajuda, sem esperar retorno. Não é? Então diz, fazendo as obras dos homens, não façamos tocar as trombetas diante de nós, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem louvados pelos homens. Essa é a advertência de Jesus. Mas uma frase, eu pediria a atenção de todos, queridos irmãos, que nos chama bastante atenção ao fazer a leitura da beneficência esquecida. Emmanuel diz assim: não manche a beneficência com o veneno da exibição. Vejam bem, com o veneno da exibição e com o lodo da vaidade. É extraordinária essa frase. Que guardemos bem no íntimo. Portanto, na beneficência encontraremos a felicidade que viemos proporcionar aos outros. É aquela coisa, eu me dou, eu me entrego, eu faço a caridade e entrego a Deus a glória desses atos. Jamais vou buscar no mundo profano, essa situação de gratificação, porque a gratificação maior está em servirmos na tarefa messiânica de Jesus. Isso que é importante. O resto de sua menos importância. Basta, à medida que vamos controlando o nosso orgulho, o nosso egoísmo, a nossa vaidade. E isso é um exercício na prática da caridade que estamos avançando. Vamos chegar também lá. Diz Emmanuel, na solução dos problemas da caridade, não ouvides a beneficência do campo mais íntimo, que tanta vez relegamos à indiferença. E concluiremos dizendo, é a caridade segundo os ensinamentos do Divino Mestre. Essa que Emmanuel fala. É a caridade de pensarmos, de falarmos, de agirmos, nascida da sincera disposição de servir. Nunca nos esqueçamos disso. Como Jesus, disseminando alegria, esperança e gratidão, sem a qual estaremos vazios e desolados, na condição de mendigos bebês. Que a paz do meio do Rabi da Galileia, o amorado Jesus, seja sempre em nossos corações, hoje e sempre.